E aí, galerinha? Vamos entender melhor a ciência? Bora lá! Vamos começar a falar sobre matéria e energia. Vamos focar primeiro na matéria. E o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Só que a matéria, por sua vez, ela é formada por átomos. Então vamos estudar primeiro um pouco a história do átomo. Então vamos estudar primeiro a história do modelo atômico. E o primeiro modelo atômico sugerido foi o modelo de Dalton. E o que Dalton acreditava na época? Dalton acreditava que toda matéria era composta por minúsculas partículas chamadas de átomos. Show? Os átomos de um determinado elemento são idênticos em massa e apresentam as mesmas propriedades químicas. Era o que Dalton acreditava. E os átomos são permanentes e indivisíveis, não podendo ser criados e também não podendo ser destruídos. Essa parte aqui foi a parte que o Dalton pecou. Mas era o modelo mais aceito na época, vamos falar. Era o primeiro modelo. Foi o primeiro modelo atômico, que era o modelo de Dalton. Aí veio o Thomson. O Thomson ele veio mudando o modelo atômico. E o Thomson, ele acreditava que nesse novo modelo dele, e é contrário ao modelo de Dalton, que o átomo seria um aglomerado composto por partículas positivas pesadas, chamadas prótons, e de partículas negativas, essas sim, elétrons, e mais leves. Esse modelo dele ficou conhecido como modelo de pudim de passas. E o modelo de pudim de passas, ele acreditava que o átomo era dessa maneira aqui. O átomo era dessa maneira. Tinha cargas positivas e cargas negativas. O prótons e o elétrons. E para ele ficava tudo como se fosse no núcleo. Era só assim o modelo dele, o modelo de pudim de passas. E a gente vai ver, durante o estudo, que vieram mais dois modelos contradizendo esses dois modelos, então aperfeiçoando esses dois modelos. Aperfeiçoando fica melhor do que contrapondo. Aperfeiçoando esses dois modelos. Então, Dalton acreditava que os átomos eram indivisíveis. O Thomson já falou que existia prótons e elétrons e que o modelo era como se fosse um modelo de pudim de passas. E agora nós vamos estudar, no caso, mais duas teorias, mais dois modelos atômicos. Tudo bem? Vamos continuar agora com os outros dois modelos. O modelo atômico de Rutherford e o modelo atômico de Rutherford aprimorado por Bohr. Tá? Nesse terceiro modelo atômico, o Rutherford, ele fez um experimento. Ele estudou a trajetória de partículas. Nesse experimento, ele usou um experimento radioativo de polônio. Ele bombardeou em uma lâmina fina de ouro. E depois disso ele observou o que ia acontecer. E tirou duas conclusões. A primeira conclusão é que a maioria das partículas elas atravessavam a lâmina sem sofrer desvio nenhum da trajetória. Aí ele concluiu que logo depois disso existia uma região bem vazia. Aqui, uma região como essa, uma região vazia, né, que ele determinou e chamou essa região de eletrosfera. E uma região que tinha um pequeno desvio, que ele chamou, essa região com uma pequena desvio, uma região pequena, positiva, que ele chamou de núcleo. Logo se constatou que o modelo ficaria desse jeito aqui. O núcleo positivo e os elétrons orbitando ao redor do núcleo, que são cargas negativas. Então, nós temos nenhum átomo, que nós estamos estudando agora, uma carga positiva, que está no núcleo, que fica composto de prótons. A gente vai ver daqui a pouco que também tem nêutrons aqui dentro, roubando a massa. E uma região negativa, bem maior, negócio de 10 a 100 mil vezes maior do que o núcleo, chamado de elétrons. O Bohr, ele veio para contribuir com tudo isso que já foi estudado. E essa era o modelo aceito na época, né? E o modelo que nós estudamos até hoje, com algumas alterações quânticas, né? O modelo atômico de
Rutherford-Bohr é o modelo que nós estudamos hoje. Ó, nesse modelo, Bohr só aperfeiçoou o que já estava escrito no modelo de Rutherford, né? E estabeleceu camadas de elétrons. Essas camadas que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Estabeleceu que essas camadas ficavam rodeando aqui. E acrescentou uma teoria quântica que nós não vamos estudar, nós não vamos nos aprofundar, que vocês vão se aprofundar nessa matéria, na matéria de química, né? No próximo ano de vocês. Então a gente fica por aqui, nesse pedaço aqui. Então, nós estudamos a história desde Dalton até Rutherford e Bohr, certo? E agora nós vamos colocar aqui no quadro aqui o modelo, um átomo, e vamos dividir. A gente vai começar a identificar como são formados os átomos e como diferenciar um átomo de outro, para a gente começar a falar sobre a matéria e energia propriamente dita, que é o alvo do nosso estudo. Tudo bem? Pronto. Já estudamos agora os modelos atômicos. Agora vou te apresentar o átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio é composto de elétrons, prótons e nêutrons, como dizia o modelo de Rutherford-Bohr, né? Essas pontinhas aqui, ó, seria o nosso elétron. É o nosso elétrons do átomo. Essa bolinha azul, o prótons, e essa bolinha vermelha, o nêutrons. Repare que o núcleo é formado por prótons e nêutrons. E o núcleo, ele é a massa do átomo. Então, a nossa massa do átomo é formada por prótons e nêutrons. E fica orbitando em volta os elétrons. Nós temos prótons, nêutrons e elétrons. E nós temos essa nomenclatura aqui, ó, que eu coloquei do lado para vocês. Eu tenho o número atômico, que seria a identidade do átomo, que é representado pela letra Z. Eu tenho o número de massa, que é formado por prótons e nêutrons, representado pela letra A. Eu tenho o meu prótons, representado pela letra P, meu elétrons, representado pela letra E, e o meu número nêutron, que está aqui, o nêutron, que é representado pelo N. Professor, e como a gente vai descobrir a identidade de um átomo, de outro átomo? Isso aqui já está na cara que é o átomo de oxigênio. Aqui eu tenho uma formulazinha, ó. Eu estou dizendo aqui que o meu número atômico é igual ao meu número de prótons. Então, se eu sei o meu número de prótons, automaticamente eu sei o meu número atômico. E detalhe, todo átomo tem um número atômico diferente. Então, se eu sei que o número atômico do oxigênio, o número atômico desse elemento aqui, desse átomo aqui, é 8, eu só contar as bolinhas aqui dentro aqui, é 8, eu sei automaticamente que eu estou falando de um átomo de oxigênio. Tá? E se fosse 1? Automaticamente estaria falando de um átomo de hidrogênio. E isso vocês podem conferir depois na tabela periódica. Depois vocês puxam aí a tabela periódica, lá está todos os átomos que existem no nosso planeta. Né? Então tem essas fórmulas aqui, olha só. Se eu tiver o número de prótons e o número de nêutrons, eu consigo determinar o número de massa. Show? Se eu tenho o número de prótons, automaticamente eu sei o meu número atômico. E automaticamente eu vou saber quem é o meu átomo. Se eu tenho o número de prótons, eu também sei qual é o número de elétrons, porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Isso quando o íon não perde elétrons. A gente vai explicar depois que o íon pode perder elétron. Aí vai ficar com carga positiva ou carga negativa. Se ele ganha elétron, ele vai ficar com carga negativa. Se ele perde elétrons, ele vai ficar com carga positiva. Isso depois a gente vai explicar em outro vídeo, em outra aula. Né? Aí eu coloquei um exercício aqui para a gente poder treinar. Né? E logo depois de ser postado esse vídeo, eu vou colocar alguns exercícios para vocês estarem fazendo, tirando dúvida durante a nossa aula de segunda-feira. Durante a nossa aula, que vai ser de 11 até meio-dia e 40. Eu vou estar à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida que vierem surgindo. Show? Então aqui, no exercício número 1, só como exemplo para vocês, está escrito o seguinte, ó, qual o número de massa
Ó, eu quero o número de massa, né, de um átomo de cálcio. Já o meu átomo não é mais o oxigênio, é o cálcio. Z igual a 20, a gente vai lá e vai ver, ó, Z é o que mesmo? Número atômico. Número atômico igual a 20 e o N igual a 20. Quem é nosso M? Nosso M é o número de nêutrons. Show? Beleza. Aí eu olho aqui e vejo assim, ó, eu tenho o número atômico e eu tenho o número de nêutrons. Nêutrons, tá aqui, eu poderia usar essa forma. Só que aqui eu não tenho o número atômico. Mas eu tenho outra informação, que meu número atômico é igual ao meu número de prótons. Logo, o meu número de prótons também vai ser 20. Vou pegar a caneta aqui e resolver. Então, eu tenho que o meu número atômico é 20. Eu tenho o que o meu número de nêutrons também é 20. E eu quero achar a massa. Importante aqui é saber que o número atômico é igual ao número de prótons. Se eu sei disso, eu posso usar a primeira forma. A é igual a P mais N. Aí vamos substituir. A, que é a massa que a gente quer achar. Quem é meu P? Meu P é o mesmo número de número atômico, né? Então vou botar o 20. 20. Quem é meu N? 20. Logo, o meu número de massa vai ser igual a 20 mais 20, que vai ser 40. Vamos fazer alguns exercícios para poder ver se vocês entenderam, tá bom? Estou à disposição de vocês. Caso queira perguntar qualquer coisa, estou disponível até meio-dia e 40. Muito obrigado e que Deus abençoe.